Olá, graça, paz e alegria. A porção de hoje recomendada para a leitura da Bíblia em um ano no plano sequencial é Josué do capítulo 1 ao capítulo 3. É impossível começar a mensagem a respeito do livro de Josué sem lembrar de uma canção que dizia assim: vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. E olha eu entregando a idade, porque essa é uma canção que já foi bastante cantada, mas talvez os mais novos nem a conheçam. Você conhece e sabe que ela não é tão novinha assim, que ela era bastante cantada. E talvez até mesmo os mais novos já tenham ouvido ou tenham cantado em algumas igrejas. É possível sim que seja conhecida. Eu não consigo começar essa mensagem sem lembrar dessa canção. Afinal de contas, nós vamos falar exatamente desse processo, principalmente no começo do livro e depois de todos os outros passos para a tomada da Terra Prometida. Josué é animado pelo Senhor, ele deve seguir o trabalho. Deuteronômio nos revela lá no final todo o processo e o período de luto por Moisés. Ele era de fato muito importante. Quando o povo achou que ele não voltaria mais, que estaria lá no monte e não voltaria mais, já foi logo e fez um bezerro de ouro. Agora Moisés não voltaria mesmo. Josué tem que seguir com a sua tarefa e o povo deve seguir buscando a vontade do Senhor. Aliás, antes de seguir falando do texto de Josué, na mensagem final sobre Deuteronômio, eu citei que lá naquele texto aparecia novamente o nome de Josué e o nome de Oséias, quer dizer, chamando Josué tanto de Josué como de Oséias. E acontece que essa situação não acontece em todas as versões, não acontece em todas as traduções. Então, pode ser que você tenha lido numa versão que só tenha Josué. E isso não é errado. Quando acontece um processo de tradução, é possível sim fazer um ajuste, fazer uma colocação um pouco diferente para poder falar da forma correta ou de uma forma que se explique. E nesse caso, Josué era de fato Oséias, Oséias era de fato Josué, então não tem nenhum erro porque era a mesma pessoa. Mas quando existem expressões idiomáticas de determinada língua que, se traduzidas ao pé da letra, não terão sentido na cultura de outra língua, mas o significado daquela expressão tem uma outra frase que diz a mesma coisa. Então, o processo de tradução às vezes passa por isso. Não é um erro, é uma questão apenas de ajuste mesmo, para que haja uma melhor forma de encaminhar o texto, mas não há nenhum erro porque de fato é a mesma pessoa. Resolvi falar isso aqui antes de continuar com a mensagem, para deixar registrado que pode ter acontecido de você não ter visto o nome Oséias se você leu em outra versão. Se você leu na versão que está no nosso site, no Compartilhando na Web, lá tem os dois nomes. Mas eu tenho outras versões aqui que não tem, só aparece Josué em todas as citações. Então, pode ter acontecido isso também com você, então preferi fazer essa ressalva. Voltando para o texto de Josué, de fato, o povo, quando Josué é animado pelo Senhor e chama o povo para conversar, o povo admite: nós vamos seguir e vamos fazer tudo o que você recomendar. Poxa, é realmente um avanço. Se antes, com uma ausência prolongada de Moisés, eles rapidamente se corromperam, agora eles mostram que entenderam que de fato devem continuar no caminho do Senhor e seguir aquele que estava dando as devidas orientações. É verdade que não eram todos, não era unânime no meio do povo essa disposição. Sempre no meio do povo houve quem fizesse coisas erradas. Por isso sempre se fala nos textos em santificai-vos, amanhã vai ter tal coisa, o Senhor vai fazer isso, deixai os deuses, fala para deixar os deuses, porque mesmo que não fosse a maioria, sempre no meio do povo tinha alguém que ia por esse caminho errado. E quando a coisa se esparramava e muito mais gente seguia por esse caminho do erro, então vinha as dificuldades, os problemas, para que o Senhor pudesse tratar com o povo toda a história que nós conhecemos da sequência da Bíblia e que nós vamos ainda lendo ao longo desse nosso desafio, permitindo o Senhor. O mesmo acontece no meio do povo cristão, acontece no nosso meio a mesma coisa. Há sim mistura muitas vezes, há sim algumas interpretações erradas, algumas coisas equivocadas, algumas pessoas que parecem que buscam de fato a vontade do Senhor, mas que no meio do pacote tem alguma coisa estranha. Nós precisamos tomar cuidado com isso, e precisamos tomar cuidado para que não sejamos influenciados por essas coisas. Antes, nós precisamos dar bom testemunho para influenciar e, quem sabe, ajudar no processo para que a pessoa possa mudar
com o Espírito Santo, lógico, que vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. Não somos nós que fazemos isso, é o Espírito Santo. Então, nós apenas podemos dar testemunho e viver de acordo com a vontade do Senhor para evitar o erro. Os espias que são escolhidos, eles são enviados e são acolhidos por Raabe. A orientação era não ter pena dos moradores da terra. Era para destruir todos. E no fim esses espias fazem um acordo com Raabe. Eles iriam poupá-la e todos os que fossem da família dela, que estivessem em sua casa quando o evento da tomada da cidade acontecesse. Desde que ela mantivesse todos dentro de casa e mantivesse também um cordão de escarlata na janela quando o povo viesse para começar essa batalha. Quem estivesse fora da casa não seria poupado, afinal de contas eles não iam no meio da batalha perguntar se era parente de Raabe ou não. Não tinha como. E ela tinha que cumprir também com o combinado, deixando aquele cordão, mostrando que realmente tinha um compromisso com eles, mostrando um sinal visível de que ela tinha esse compromisso, que era para confirmar esse compromisso que eles tinham feito. Ela chega até a mentir para os que são da sua terra. Mais uma vez, como lá no caso das parteiras lá do Egito, era porque os outros queriam fazer algo que é contra a vontade do Senhor. Mas da mesma forma que eu disse lá, eu vou dizer aqui. Essa é uma situação muito, mas muito delicada. Nós temos que ter certeza que estamos fazendo isso sim pela vontade do Senhor e não pela nossa. Porque se formos por esse caminho e não for a vontade do Senhor, nós somos apenas mentirosos. É muito importante ter certeza de que estamos mesmo fazendo para que a vontade do Senhor seja realizada e não a nossa. Não é em qualquer coisa que nós podemos ir por esse caminho, fazer desse jeito, apenas só podemos fazer isso mesmo quando for para revelar o querer do Senhor. No geral, a mentira não faz parte da pauta de quem busca a vontade do Senhor. E para ir por esse caminho, tem que ter muita certeza de que realmente está fazendo a vontade do Senhor e não tentando fugir de uma situação, porque essa situação vai vir te encontrar, ou se ela não vier, se você conseguir se safar, você simplesmente fica com um pecado que fica diante do Senhor e aquilo desagrada ao Senhor. Então não é uma situação para se fazer corriqueiramente, temos que tomar muito cuidado com relação a isso. Raabe consegue esse acordo com os espias por conta disso. E ela vai fazer parte da genealogia de Davi e de Jesus, mostrando que ela, Raabe, realmente era diferenciada, ela tinha algo diferente. Mesmo antes de tudo isso acontecer, o Senhor preparou as coisas acontecendo dessa forma para que ela fosse poupada de fato. E mesmo que todos fossem destruídos, ela seria poupada. Então, as coisas aconteceram dessa forma para que Raabe pudesse de fato ser poupada. O Senhor já conhecia Raabe e ele tinha planos com relação a ela. E a situação foi toda desse jeito para que ela de fato fosse poupada no meio de um povo que seria totalmente destruído, que deveria passar no meio da batalha ao fio da espada. O povo vai atravessar o Jordão. Quando aqueles que levavam a arca colocam o pé na água, o rio se abre e o povo pode passar sem ter que ser a nado, sem ter maiores problemas. Quando o cuidado do Senhor se apresenta, não tem o que impeça que o seu plano aconteça. Nada pode impedir o plano do Senhor de acontecer quando ele tem um plano e está cuidando do seu povo. Que o Senhor revele seus planos sobre nós e nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.